Homens congregados. Parte 1. Terceiro dia do mês fogo inferior, nono mês, 4 e 1. A fadiga acumulada de Ibrahim o atingiu toda de uma vez, assim, ele dormiu por quase um dia inteiro ao entrar na casa de Gazef. Ele acordou para comer um pouco e depois voltou para a cama. Ele não queria admitir, mas a casa de Gazef era um lugar que ele podia se sentir seguro. Ele sabia que mesmo seu rival Gazef não poderia suportar um único golpe daquela vampira chamada Shaltear, mas a casa de seu antigo inimigo era agora o lugar mais seguro do mundo. Sua tensão agora estava aliviada, o que permitia que dormisse profundamente. A luz que atravessava as frestas da janela escura atingira o rosto de Ibrahim. A luz despertou Ibrahim de seu sono sem sonhos. Ele abriu os olhos, mas os raios penetrantes fizeram com que ele fechasse os olhos novamente. Ele estendeu a mão para bloquear a luz do sol. Ibrahim apoiou-se em um braço e depois pendurou as pernas para se sentar ao lado da cama. E, como um rato assustado, ele olhou ao redor do quarto. A simplicidade do quarto era bem diferente do esperado, tinha o mínimo de móveis e a panóplia de Ibrahim estava empilhada em um canto. Este é o quarto que o capitão guerreiro do reino usa para receber convidados? Enquanto Ibrahim olhava ao redor, ele deixou algumas palavras sem som saírem de seus lábios, a falta de pessoas o deixava à vontade. Então, ele se esticou e suas articulações emitiram ruídos, agora o corpo rígido relaxava e o sangue circulava mais uma vez. Um enorme bocejo escapou dele. Será que o pessoal dele passava as noites aqui? Devem ter ficado desapontados. A razão pela qual a realeza e a nobreza levam vidas tão luxuosas não era simplesmente porque gostavam disso, mas também pela vaidade, para proteger sua imagem. Da mesma forma, quando os homens vissem o estilo de vida opulento de seu líder, isso estimularia seu desejo de fazer um nome para si e lhes dar motivação. Quem sou eu para dizer uma coisa dessas? Murmurou Ibrahim. Então ele bufou, mas foi dirigido a si mesmo e não a Gazef. A provável causa seria que agora ele tinha se afastado da beira da loucura, o lugar onde ele quase havia sido levado por aqueles choques mentais. Pensar que ele estaria realmente pensando em assuntos tão triviais. Enquanto Ibrahim pensava naquele poderoso monstro, ele percebeu que não conseguia parar os tremores em sua mão. Como eu pensava. O terror abissal que se agarrava ao seu coração ainda não havia sido removido. Shaltear Bloodfallen. Um ser de poder absoluto, alguém que até mesmo Ibrahim, que havia abandonado tudo em prol de aprimorar suas habilidades com espadas, não poderia se equiparar. Ela era um monstro entre monstros. Ainda assim, alguém cuja aparência era a soma total de toda a beleza do mundo. Ela era alguém que exercia o poder verdadeiro. Uma emoção de medo perfurava seu coração com a mera lembrança de seu semblante. Ele havia vivido em constante terror da perseguição daquele monstro e, assim que chegou à estrada para a capital real, não havia dormido nem descansado, apenas ficou fugindo para salvar sua vida. O espectro de seu algoz, Shaltear, aparecia diante dele quando dormia, e a noite pareceu desnorteá-lo enquanto corria pelas estradas. Esmagado sob essa inquietação, ele não conseguira ter uma boa noite de sono. Tudo o que ele podia fazer era correr como se não houvesse mais nada no mundo para ele. Ele havia escolhido fugir para a capital real porque acreditava que poderia se mesclar entre as massas de pessoas e despistá-la de seu rastro. No entanto, ele não pensava no pesado custo que sua exaustiva fuga lhe causaria, ou a falta de autopreservação que se desenvolvera como resultado. Encontrar Gazef foi um desenvolvimento inesperado. Talvez Ibrahim tenha imaginado que Gazef pudesse eliminar Shaltear, e assim suas pernas inconscientemente o trouxeram em busca de seu rival. Entretanto, ele não sabia que resposta buscava. O que eu faço agora? Ele não tinha nada. Ele abriu as mãos, mas estavam vazias. Ele olhou para a sua panóplia de guerra no canto do quarto. Ele obteve uma katana para triunfar sobre Gazef. Contudo, o que ele faria depois de vencer Gazef? Agora que sabia da existência de uma criatura com várias ordens de magnitude mais poderosa que ele. Se não pudesse derrotar o dito ser, qual era o ponto de triunfar sobre aqueles que estavam abaixo dele? Melhor eu ir arar alguma terra, acho que só restou isso para mim.
Quando estava prestes a zombar de si mesmo, Brahim sentiu alguém do lado de fora. Glaus, já acordou? Parece que sim, né? Essa voz pertencia ao dono da casa. Ah, Stronov. Já levantei. A porta se abriu e Gazef entrou no quarto. Ele estava totalmente equipado em sua panóplia. Você dormiu bastante. Fiquei até assustado de como o seu sono estava pesado. Pois é, obrigado por me deixar descansar. Me desculpe pelo incomodo. Não se preocupe com isso. Agora eu preciso ir ao palácio. Mas quando eu voltar, vamos conversar sobre o que aconteceu. Tem certeza? É tão terrível que pode acabar como eu. Mesmo assim, tenho que ouvir. Eu acho que será melhor beber um pouco nessa conversa, vai aliviar o clima. Sinta-se em casa, fique à vontade. Se ficar com fome é só pedir à criadagem, eles cozinharão alguma coisa. E se quiser sair, tem algum dinheiro? Não. Mas, se eu precisar de alguma coisa, posso vender meus itens mágicos. Brahim mostrou a Gazef os anéis que ele usava. Tem certeza? Isso não é nada barato. Não tem problema. Não me importo mais. Ele havia comprado esses itens para derrotar Gazef. Agora que sabia que não havia sentido em fazê-lo, que significado havia para valorizar essas bugigangas? Esses itens custam caro, é difícil achar um comprador. Difícil até achar alguém com tanto dinheiro passeando por aí. Aqui, use isso. Gazef jogou uma pequena algibeira de pano. Brahim pegou e ouviu o som de metal tilintando em seu interior. Então aceito como empréstimo. Muito obrigado.